E aí pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês aqui, tá? E hoje a gente vai falar sobre algum estudo patológico, né, da tomografia computadorizada do crânio. A aula passada eu mostrei para vocês como é que a gente realiza uma tomografia do crânio e, né, a gente vai precisar também entender algumas alterações, né, na imaginologia. E é nessas alterações na imaginologia, com certeza vocês vão fazer uma breve avaliação para saber se realmente, né, é uma estrutura ou é uma forma de eu seguir o protocolo de uma forma comum ou não. Então é importante a gente ter pelo menos uma ideia, tá? E aqui nós vamos trabalhar, né, algumas patologias, né? Entre elas, nós vamos estar falando aí sobre o neuroglioblastoma, tá? O neuroglioblastoma é uma patologia, né, onde podemos classificar como o CA muito comum na região encefálica, né, o câncer localizado na região encefálica, tá? A maioria dos cânceres eles são classificados como glioblastoma. Nós temos aí o AVC, que é o acidente vascular cerebral, como uma das principais indicações, né, uma das principais patologias estudadas nesse exame. Tanto o AVC nós temos ele como isquêmico, quanto também hemorrágico. Toda vez que vocês visualizarem também, tá? A palavra PAF quer dizer, né, paciente com, né, artefato de armas de fogo ou paciente vítima de arma de fogo. Então também é uma demanda muito comum para pacientes que vêm na emergência, né, de hospitais de emergência, porta aberta. Nós temos também pacientes com meningite, pacientes que têm esse tipo de patologia. A meningite ela pode ser tanto bacteriana quanto viral, por exemplo. Então, né, comumente a gente tem que saber, né, que elas são diagnosticadas também com apoio da tomografia computadorizada. Pacientes que possuem ependimoma, né, o ependimoma que né, é uma classificação de um tumor localizado. Ele não é tão comum como, por exemplo, o neuroglioblastoma, mas é um tumor que ele nasce na região do quarto ventrículo, né, que está ali próximo à região do mesencéfalo, e logo depois ele acontece todo o seu processo de expansão. Tá? Já o neuroglioblastoma, vocês vão ver que é um tumor localizado diretamente dentro da região ventricular. Tá? Então tem uma diferença grande, apesar que o quarto ventrículo faz parte da região ventricular do sistema nervoso central, mas a sua expansão ela é diferente da expansão do neuroglioblastoma. E nós temos também, por exemplo, o paciente com TCE, traumatismo craniano encefálico, onde são os pacientes vítimas, por exemplo, ali de algum trauma, né? Algum trauma localizado na base do crânio, algum trauma, por exemplo, na calota craniana, tá? Onde o trauma não é o problema, geralmente a lesão que esse trauma traz em consequência. Então, por exemplo, o paciente teve uma fratura de frontal, o problema não é a fratura do osso frontal, o problema é a lesão que ocorre no lobo frontal, né, através dessa fratura. Tudo bem? Então são algumas patologias que a gente vai estar discutindo aqui hoje na nossa aula, né, de tomografia. E a primeira patologia, conforme eu falei para vocês, nós vamos estar falando sobre o neuroglioblastoma. Neuroglioblastoma, quando vocês estiverem, né, no atendimento, né, com o apoio do atendimento à equipe de neuro, principalmente ali onde vocês vão atender pacientes, né, da neuroclínica, vocês vão receber uma demanda de pacientes que possuem esse tipo de patologia, que nada mais é do que câncer na região encefálica. É um tumor muito comum, né, porque ele é responsável por 52% de todos os tumores localizados na região encefálica. Então, esses tumores aqui que vocês vão ver, boa parte dos pacientes possuem neuroglioblastoma. Então, a metade dos pacientes que têm câncer na região encefálica, né, são pacientes né, que possuem aí a neuroglioblastoma, que é um tipo de tumor cerebral primário, mais comum e mais agressivos, por exemplo, né, em seres humanos. É lógico que, né, especificamente é um tumor que ele é mais frequente nas idades entre 35 a 70 anos de idade. Então, se a gente observar bem, ele pega, por exemplo, a classificação aqui das pessoas mais, né, das pessoas mais velhas, né, digamos assim, porque entre os 35 a 70 anos de idade, nós temos aí, né, os pacientes que têm esse tipo de tumor,
que é o neuroglioblastoma. Então, né, o neuroglioblastoma, ele tem né, é um tipo de tumor muito agressivo, podemos dizer que é um tumor muito agressivo, né, que ele fica localizado no sistema nervoso central, né? Então, apesar da utilização de diversas modalidades terapêuticas, entre elas a própria radiocirurgia, que é muito utilizado para esse procedimento, mas nem todos os pacientes acabam tendo um bom prognóstico. Por quê? Pela localização desse tumor. Tá? É um tumor que ele fica localizado muito numa região sensível da região encefálica. Então, o que, que acontece? Muitas vezes os próprios médicos têm grandes dificuldades para explorar, né, de forma cirúrgica essa região. Porque trata-se de uma cirurgia, por exemplo, muito invasiva, muito perigosa, e esse tumor, por estar no sistema nervoso central, consequentemente, ele está próximo a regiões sensíveis, por exemplo, né? Próximo ao sistema nervoso central, nós temos muitas regiões sensíveis, que são as regiões do mesencéfalo, nós temos a ponte, nós temos o bulbo, né? Logo abaixo nós temos o cerebelo, nós temos toda a região ventricular. Então são regiões muito sensíveis e com difícil acesso à cirurgia. E muitas vezes o melhor procedimento ali, geralmente os pacientes encaminham, os médicos encaminham para uma radiocirurgia, e a própria radiocirurgia, por exemplo, pode também trazer, né, outras consequências. Então, geralmente os neuroglioblastomas nas imaginologias, eles aparecem com realce em forma de anel. Tá? Então a gente vai ver a lesão. Primeiro que essa lesão ela tem que estar, né, na região ventricular, ela tem que estar ali acompanhando a região do sistema nervoso. Além da região ventricular, ele também tem que ter um realce em forma de anel. Tá? Então, além desse realce, por exemplo, a sua aparência geralmente ela não é específica, que é comum, por exemplo, nos tumores que a gente estuda na imaginologia. Tá? Porque sempre isso eu falo para vocês desde o primeiro período, o professor sempre fala, na imaginologia é um paciente que a característica de algo benigno é algo, né, que possamos dizer regular. A característica de algo maligno é algo aquilo que é irregular. Então, com certeza, a sua aparência ela não é específica, ou seja, ela não é regular. Ela trata-se de uma aparência irregular, diferente de uma estrutura onde possui um nódulo, onde ele é regular, tá? Então, aqui nós temos que tomar muito cuidado também, porque paciente que possui, né, algum outro tipo de patologia pode ter, por exemplo, quase a mesma visualização, né? Então eu tenho aqui o diagnóstico definitivo do neuroglioblastoma ou do glioblastoma, ele requer também o acompanhamento de uma biópsia, porque só o exame por imagem, que é a tomografia, não finaliza, por exemplo, a relação né, da patologia, então é necessário a realização de uma biópsia. Então vocês vão saber que vocês vão atender esse tipo de paciente, vocês vão contribuir para o diagnóstico, mas lembrando que o diagnóstico dele não fecha por aí, porque além de tudo isso, você tem aqui um exame onde você vai conhecer verdadeiramente o inimigo do paciente, que é a biópsia. Tá? Então a imagem é uma coisa. A imagem ela me mostra o quê? A imagem me mostra o formato dessa lesão, que vai me dar característica, por exemplo, de CA. Só que quem é que vai, né, vai identificar o inimigo vai ser a biópsia. Tudo bem? Aqui, por exemplo, pessoal, vocês observando, eu tenho uma lesão característica de neuroglioblastoma. Por quê? Porque já está num processo bem expansivo. Se a gente observar bem aqui, toda a característica da lesão, né, o realce de forma irregular, conforme a gente viu, além de irregular, ele tem aqui, né, os seus contornos em forma, por exemplo, de um anel, conforme a gente viu ali também. Essa lesão ela está localizada, lembra que de um lado eu tenho a região ventricular e do outro eu também tenho essa região ventricular. Só que essa região ventricular do lado direito do meu paciente já foi totalmente comprometida pelo neuroglioblastoma. Por quê? Porque ele já ocupou o espaço dessa região ventricular do lado direito. Então aqui vocês estão observando, nós temos aqui uma expansão desse neuroglioblastoma, onde ele já está bem evoluído. Nós temos os anéis que contornam ele, conforme, né, a gente viu no slide anterior, e a localização dele que está diretamente na região
ventricular. Essa região ventricular é o que nós classificamos a região aqui que está no nosso sistema nervoso, né? No nosso sistema nervoso central. Então dá para vocês observarem bem que não só por um lado, aonde essa lesão também, ela acaba criando aqui um grande espaçamento, aonde acaba tendo uma grande dificuldade aqui do outro lado esquerdo, ocupando o espaço do lado esquerdo, e pior ainda, toda a demanda de líquido encéfalo raquidiano passou-se para a região do ventrículo esquerdo. Então quer dizer o quê? Que essa região ventricular, ela tá mais, né? Quando vocês observam ela dilatada dessa forma, não é porque ela tá ali, né, com alguma alteração patológica. Pelo contrário, é porque ela assumiu toda a demanda aqui, né, todo o armazenamento do líquido encéfalo raquidiano dessa região. Por isso que acaba ficando maior, porque aqui, né, toda a região ventricular por esse lado aqui está completamente comprometida, justamente por causa do glioblastoma. Tudo bem? Avaliando, por exemplo, né, aqui uma outra característica, nós temos um outro paciente, a mesma coisa. Eu tenho aqui a lesão, né, aonde ela ocupa bem esse espaço, vocês observando a lesão. Além da lesão, eu tenho aqui todo o realce dessa lesão, né, que vocês estão vendo em forma de anel, onde vocês conseguem observar, né, a lesão esse tumor. E além de tudo isso, aquilo que eu falei para vocês, esse espaço aqui, né, que é o lado esquerdo do meu paciente, ele está ocupando bem um pouco aqui do lado direito do paciente. Então, com certeza, com o passar do tempo, vocês vão observar que esse ventrículo aqui, ele vai acabar se dilatando mais ainda. Então, é muito comum a gente observar isso aí. E apenas aqui, nos exames por imagem, a gente consegue detectar, por exemplo, esse glioblastoma. Os exames mais comuns que a gente vai usar para diagnosticar pode ser tanto o RM, quanto, por exemplo, a tomografia computadorizada. Na tomo, a gente já tem esse bom diagnóstico. O lado bom da ressonância magnética é que a gente não expõe o paciente à radiação ionizante. Mas lembrando que muitas vezes esses pacientes eles já estão numa situação clínica tão, né, complexa, que na ressonância magnética a gente tem que permanecer com esse paciente bem imóvel durante todo o exame. A tomografia eu já consigo uma aquisição de forma mais rápida, mesmo utilizando meios de contraste, mas tanto um quanto o outro nós podemos ter um bom diagnóstico para esse tipo de exame, ok? Eu tenho aqui, né, uma avaliação entre um e o outro. Eu tenho aqui uma lesão, paciente com uma lesão de mieloma múltiplo, por exemplo, que eu tenho particularmente aqui, uma característica, uma semelhança entre os dois diagnósticos, o paciente que tem mieloma e o paciente que tem um neuroglioblastoma. O mieloma múltiplo a gente sabe que é um grande problema. Por quê? Porque trata-se de uma patologia que vem do próprio sistema imune do paciente. Então o que que acontece, né? Aqui vocês estão observando, porque trata-se de uma imagem de ressonância, vocês estão observando aqui, nós temos aqui toda a parte petrosa do osso temporal. Então eu tenho aqui o osso, e esse osso ele realiza toda a produção de quê? Uma das características do sistema esquelético é a produção de células sanguíneas. Então a gente sabe que muitas vezes esse mieloma múltiplo ele está vindo numa crescente, né? Justamente porque a gente sabe que o nosso osso também ele faz a produção de células sanguíneas, faz a produção de anticorpos. Então essa lesão que a gente está observando, ela está vindo proveniente de toda essa região aqui da parte petrosa que vocês estão vendo do temporal. Já o neuroglioblastoma, que trata-se de um tumor que a sua origem, por exemplo, vem da região ventricular, ela vem da região do sistema nervoso central. Então existe uma diferença muito grande, porque essa lesão aqui, ela vem do sistema nervoso central, e essa lesão, por exemplo, ela veio do sistema esquelético. Então aqui nós estamos observando a grande diferença na imaginologia entre um paciente com mieloma e um paciente com neuroglioblastoma. Lembrando que o paciente com neuroglioblastoma segue todo aquele critério que eu passei para vocês, tá? Aonde a imagem aqui, ela vem contornada por uma forma, por exemplo, de anel, né? Onde vocês conseguem observar
todo o contorno da lesão do paciente em forma de anel e toda, né, e toda a expansão dessa lesão onde ela está acometendo na região ventricular. Aqui eu consigo observar uma parte do ventrículo. Aqui eu consigo observar toda a expansão desse tumor nessa região ventricular, colocando outra região ventricular, por exemplo, para trabalhar, né, para fazer a função do ventrículo oposto, por isso que ele acaba ficando mais inchadinho. Então a gente consegue observar bem a diferença entre uma e outra, né? Apesar que na imaginologia pode se parecer quase idênticos, né? Principalmente nas suas características, mas elas não são, né? Elas têm ali pequenas diferenças, onde uma vem diretamente do sistema nervoso central e a outra, neste caso aqui, ela veio diretamente, por exemplo, de um osso, tá bom? Nós temos aí um mieloma múltiplo, né, que ele é um tipo de câncer, né, que ele é causado, né, das células plasmáticas da medula óssea. Então essas células plasmáticas, ela ajuda o corpo a combater infecções, ela produz os anticorpos. Então, no mieloma múltiplo, as células crescem de forma descontrolada na medula e formam tumores, né, nas áreas do osso sólido, por exemplo. Então, geralmente o mieloma ele apresenta em pacientes entre adultos, os pacientes mais velhos, mas a gente sabe que a origem, por exemplo, dessa patologia, ela pode vir de uma região sólida que é o osso, tá? Que é diferente do neurogloblastoma, que ele surge diretamente aonde? Diretamente no sistema nervoso do nosso paciente. Tá bom? E agora a gente vai estar falando sobre, né, o acidente vascular cerebral, onde esse acidente vascular cerebral ele pode ser tanto isquêmico ou hemorrágico, tá? Então é muito importante a gente saber das diferenças, tá? Principalmente na imaginologia, quando esses pacientes chegarem para ser diagnosticados, né? Juntamente com vocês, quando vocês estiverem realizando os exames, vocês vão saber diferenciar se o paciente ele possui ali um AVCH ou AVCI. Então, toda vez que eu falar AVCH, quer dizer o quê? Acidente vascular cerebral hemorrágico. Quando eu falar AVCI, quer dizer o quê? Isquêmico, porque eu tenho ele isquêmico e tenho ele hemorrágico. Geralmente, o hemorrágico ele tem uma consequência pior, tá? Do que o isquêmico, por exemplo. Geralmente, mas a gente sabe que isso aqui a gente trabalha muito com questão de relatividade, tempo de atendimento. Lembrando que quanto mais tempo, por exemplo, o paciente ele fica sem a sua terapia, maior será a consequência dele. Então é muito importante a gente saber ali diferenciar. Tá? É muito importante porque no acidente vascular cerebral hemorrágico, a gente sabe que existe ali um rompimento de uma artéria, um rompimento, por exemplo, de uma veia, e esse rompimento onde essa veia, essa artéria vai liberar todo esse sangue particularmente ele pode lesionar outras regiões, além de faltar oxigênio para as regiões aonde esse sangue iria. Então, a consequência do hemorrágico, né, teoricamente, isso na literatura pode ser um pouco mais intensa do que o isquêmico, porque o isquêmico nada mais é do que uma obstrução. Essa obstrução ela pode acontecer através de uma terapia ali, por exemplo, com medicação, você consegue anular, por exemplo, né, essa isquemia, você vem e anula, aonde você consegue, né, voltar com seu fluxo sanguíneo. Então isso a gente tem que avaliar tudo, porque muitas vezes o tempo que o paciente ficou com essa obstrução pode também lesionar o restante das regiões por falta de quê? Por falta de oxigênio, porque o sangue ele leva o quê? Ele leva oxigênio. Tá? E um dos principais, né, aqui, fatores que geram esse acidente vascular cerebral, muitas vezes é paciente com idade avançada, além da idade avançada, paciente que tem diabetes, paciente que fuma, paciente que tem um colesterol muito elevado, paciente que tem hipertensão arterial sistêmica, né, paciente que tem, né, pressão alta. Então são fatores, por exemplo, que influenciam o surgimento de uma AVC. Alguns casos aqui, como hipertensão arterial, né, pode surgir aqui o AVCH, né, a influência de um AVCH. Já um diabético, por exemplo, existe uma probabilidade muito grande de ter um AVCI,
tá? Um paciente que tem um colesterol elevado, também um AVCI. Então aqui vocês observam bem que todos esses pacientes, o perfil desses pacientes aqui, são pacientes que têm uma maior probabilidade do surgimento de um acidente vascular cerebral, ok? Aqui a gente precisa avaliar a parte da imagem desse AVC. Esses pacientes eles serão atendidos por vocês, tá? Onde vocês devem observar lá na própria anamnese. Geralmente um paciente que tem AVC, né, ele sempre terá como ali, né, um sintoma que é a paralisação de uma parte do corpo. O paciente ele vai ter dificuldade na fala, o paciente vai ter dificuldade, por exemplo, né, em movimentar uma parte do corpo, o paciente ele vai ter dificuldade. Vocês vão perceber essa dificuldade no movimento, né, e principalmente na coordenação motora do paciente. E sempre vocês vão observar. Por quê? Porque quando você posicionar esse paciente, vocês vão ver que um lado do paciente está, né, por exemplo, com dificuldade de movimentação. Então, quando vocês forem realizar a tomografia computadorizada, quando vocês forem fazer o exame, vocês vão perceber que a lesão do paciente está localizada sempre do lado oposto. Então, nesse caso, eu estou observando o AVCI. Quando eu falo AVCI, né, é aquele acidente vascular cerebral isquêmico. Quer dizer o quê? Que eu tive uma obstrução numa arteríola, obstrução numa veia, numa artéria, aonde o sangue não passa. Se o sangue não passa, ele não circula, ele não caminha para o outro lado. Aqui eu não tenho sangue. E aí o que que acontece? Sempre na imagem eu vou observar aqui que sempre vai estar de uma forma mais escura. Então isso quer dizer o quê? Que como está mais escuro, quer dizer que a densidade aqui é menor dessa estrutura anatômica. Porque eu não tenho o quê? Porque eu não tenho sangue, eu não tenho água aqui, eu não tenho oxigenação nessa região. Então trata-se de uma região aonde a radiação ela vai passar com maior facilidade. Por quê? Porque o sangue ele não está evoluindo por essa parte. Então isso significa o quê? Que sempre vai aparecer de forma mais escura. Sempre quando o paciente ele tem aqui um acidente, né, um AVCI, que é o isquêmico, sempre vai aparecer de forma mais escura. Tá? Por quê? Porque a obstrução, seja por um coágulo, seja, por exemplo, por uma placa de gordura, seja por alguma coisa que está obstruindo aqui, o sangue ele não circula essa região. Como nós precisamos ser rápido no atendimento, esse paciente ele necessita, por exemplo, da circulação do sangue nessa região para manter a funcionabilidade dessa região encefálica, por exemplo, é necessário a gente fazer um bom atendimento de forma rápida para a equipe de neuro, por exemplo, tomar as medidas corretas. Tá? Isso porque com o passar do tempo, quando isso aqui vai aumentando aqui, o tempo de obstrução vai aumentando também a sequela do nosso paciente. Justamente porque aqui, como não está vindo sangue por causa da obstrução, tá? Automaticamente essa região ela não está recebendo oxigênio. Quando não recebe oxigênio, logo logo essa região já começa a apresentar sinais de necrose. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado e ser bem rápidos para todos esses pacientes com AVC, devem ser atendidos de uma forma bem rápida. Tá? No caso aqui, vocês estão observando, nós temos uma paciente com AVCH. Ah, só retornando aqui, pessoal, retornando para cá, rapidão. Vocês estão vendo que a lesão do paciente está localizado no lado direito. Então, todo paciente que tem lesão do lado direito do encéfalo, por exemplo, de AVC, a sequela do paciente será sempre do lado esquerdo. Então, vocês vão perceber que o lado esquerdo do paciente não movimenta, o lado esquerdo do paciente ele não consegue ter um certo controle, a face do paciente ele não consegue ter uma boa fala. Por quê? Porque um lado da face do paciente vocês vão perceber visivelmente que vai estar até um pouco debilitado, caído. Isso porque o lado direito foi lesionado. Então a coordenação aqui da região encefálica com o corpo é de forma cruzada. Então quer dizer o quê? Que o lado direito do paciente não movimenta, a lesão está do lado esquerdo. Se o lado esquerdo do paciente não movimenta, a lesão é do lado direito. Tudo bem? Isso se dá também,
né, ao AVCH. Então vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Uma grande densidade aqui nessa parte que vocês estão vendo. Trata-se de um AVCH, por quê? Primeiro lugar, antes de tudo, o paciente ele tem clínica de AVCH. Isso quer dizer o quê? Lembra aquilo que eu falei para vocês? Eu tenho o lado esquerdo da imagem, então o lado direito do paciente está lesionado. O lado direito ele não consegue mexer. O lado direito ele tem dificuldades para fala. Ele tem dificuldades, por exemplo, para fazer coisas simples. Então, muitas vezes esses pacientes eles chegam acamado com certa dificuldade, né? Até para poder, por exemplo, né, conversar, falar o que é básico. Então eles não conseguem. Além que é um paciente também que vem com muitas dores, né, tanto um quanto o outro, com muita dor de cabeça, por exemplo, pode vir com cefaleia. Então, nesse caso, a gente tem uma grande quantidade aqui, por exemplo, né, de sangue localizado nessa região. Por isso que fica claro aqui, de uma cor mais clara. Por quê? Porque trata-se de um AVCH. Tá? Trata-se de um AVCH. O AVCH aqui, esse sangue, ele vai espalhar por toda essa região encefálica, tá? E muitas vezes o próprio médico, né, muitas vezes dependendo da situação, o médico só consegue conter isso de uma forma cirúrgica, tá? Um médico neurocirurgião ele só consegue conter isso através do uso né, da realização de uma cirurgia. Então aqui eu tenho o AVCH, onde a lesão sempre aparecerá de forma mais clara, e aqui eu tenho o AVCI. O AVCH é quando eu tenho aqui a artéria, tá? Onde ela se rompe e todo o sangue, o que acontece, pessoal? Ele vai acabar espalhando por. Ele vai. Desculpa. Ele vai acabar espalhando por toda a região que encefálica, tá? Então vocês estão observando aqui, trata-se de um paciente com AVCH, ok? Quando eu falo PAF, tá? Paciente vítima por arma de fogo, né? Esses pacientes, né, que vocês vão ver PAF, é muito comum em atendimento de emergência. Então eu tenho aqui uma TC, tá? Onde eu tenho aqui o janelamento de parte mole, vocês estão vendo, né? Eu tenho aqui, né, a localização, por exemplo, de um artefato de arma de fogo. Então esses artefatos de arma de fogo, eles vão gerar tudo isso que vocês estão vendo aqui nas imagens, esse brilho que vocês estão vendo aqui nas imagens, é o que nós chamamos aqui como efeito strike da imagem. Então todo paciente que já chega, por exemplo, né, vindo com a equipe de resgate e tal, é bem simples a avaliação justamente porque trata-se de um metal na imagem. Então, o paciente com, né, vítima de arma de fogo, geralmente ele vem com essa bala alojada, essa região aqui que é o artefato alojado, onde esse artefato, tá, ele dará aqui esses efeitos que é chamado como efeito strike. Isso não é, isso aqui, pessoal, não é erro de aquisição de imagem. Isso aqui é o artefato que se dá através do que? Da arma de fogo, ok? Eu tenho aqui um outro paciente que vocês observando aqui, eu tenho um janelamento, né, de osso. Esse janelamento de osso, eu vejo aqui, né, o artefato. Eu vejo, por exemplo, a entrada desse artefato, aonde esse artefato ele percorreu. Onde ele percorreu, vocês vão ver que nós vamos ter a presença de ar na região encefálica do paciente, infelizmente, né? Então tem a entrada de ar e a localização desse artefato. Então, neste caso, é característico de quê? De artefato de arma de fogo. Nós estamos vendo o brilho que esse metal gera na imagem, que é chamado do efeito que nós chamamos de efeito strike. Tudo bem? Outro paciente, né, com arma de fogo, vocês localizando aqui, nós temos aqui uma localização aqui de um artefato, nós temos outro artefato, tá? Nós temos aqui um outro artefato, geralmente esses pacientes que são vítimas, né, de armas explosivas, por exemplo, onde faz todo o processo de, é como se fosse, né, uma pequena explosão que acontece no local onde acontece a lesão. Então vocês estão observando aqui que tudo isso está gerando o quê? Gerando esses artefatos aqui por meio, né, do efeito que nós chamamos de efeito strike. Além da grande presença de ar, por exemplo, que a gente está observando na região encefálica. Ok, pessoal?
Nós temos um outro tipo de tumor, né, que é o tumor originado na região da região ventricular, que é o ependimoma, né, que é originado, né, que é o ependima, né? É um tumor que se ele está localizado na região ventricular, assim como o neuroglioblastoma, tá? Cerca de 50% dele ocorre na região do quarto ventrículo, tá? Que faz parte do sistema nervoso do paciente. São massas moles acinetadas que têm o aspecto, por exemplo, o formato de um couve-flor. E a maior parte dos nossos pacientes são pacientes infantis. Tá? Então, isso é a diferença. Porque o neuroglioblastoma, a maior parte dos nossos pacientes são pacientes adultos. Já esses aqui não, são pacientes infantis. Tá? Então, ocorre principalmente em crianças de 1 a 5 anos, com o segundo pico, por exemplo, em torno dos 30. Tudo bem? Então, corresponde, né, a 8% dos tumores que a gente estuda na radiologia. Esse tumor, vocês observando bem aqui, a gente tem a lesão. Aqui nós temos a expansão aqui de um lado ventricular, mas é a mesma característica, por exemplo, quase do neuroglioblastoma, porque ele também possui aqui um pequeno forma de anel aqui vocês observando, né? Segue praticamente quase a mesma evidência. Uma coisa que desassocia particularmente é a questão da idade, por exemplo, porque é um tipo de tumor que ele fica local, né, que ele geralmente acomete crianças entre 1 a 5 anos de idade. Então, todo o processo de evolução, né, desse tumor vai acontecer da mesma forma do que nós falamos lá na aula, né, agora há pouco nessa aula sobre o neuroglioblastoma. Praticamente quase a mesma coisa. Tudo bem? Todo o seu processo de expansão é quase praticamente o mesmo. E, né, aqui nós vamos estar falando sobre uma outra patologia que é a meningite. A meningite, tá, nada mais é do que uma inflamação, né, na região da meninge. A meninge nada mais é do que uma membrana que reveste a região do encéfalo. Você tem a calota craniana, tá? Você tem a calota craniana. Quando você está abaixo da calota craniana, você tem ali a meninge. Essa meninge, ela tem ali algumas camadas, né, que nós conhecemos, as camadas básicas, pia mater, dura mater, aracnoide, etc. Nós temos essas camadas, por exemplo, onde acontece a inflamação de uma dessas camadas da meninge. A meninge nada mais é do que ali um revestimento ali da região encefálica. É como se fosse um pequeno, né, uma pequena embalagem do encéfalo é a região da meninge. Essa meningite ela pode acontecer, por exemplo, né, principalmente em crianças. Quando crianças, por exemplo, nós temos ali as fontanelas, onde essas fontanelas elas acabam não, né, elas são abertas. Então, qualquer tipo de infecção básica ali pode passar pelo tecido epitelial e causar uma meningite. Já no adulto, por exemplo, essa meningite ela pode comumente acontecer quando um paciente tem, por exemplo, uma infecção de ouvido, por exemplo, onde toda a placa bacteriana ali ela vai para a região da meninge, onde o processo ali, né, todo o processo ali, né, de transmissão é fácil acontecer na região do ouvido, por exemplo, e acontecer aí, por exemplo, a meningite. Então, a inflamação ela pode ser causada por infecção. Essa infecção ela pode ser tanto por uma meningite bacteriana quanto a meningite viral. Mas independente, entre os dois pacientes a gente sempre utiliza todos os procedimentos padrões, né, contra, né, ali a questão da precaução de contato. Então, esses pacientes que vocês forem atender, todos eles nós temos que ter uma certa precaução, que é a precaução de contato. A meningite ela pode pôr em risco, né, o nosso paciente em função da aproximação da inflamação com órgãos nobres, como por exemplo, né, sistema nervoso central, né? E esse é um tipo de patologia que nós temos que tomar bastante cuidado. Então, toda vez que chegar a meningite, a gente vai atender seguindo toda a precaução de contato e vocês vão perceber que são pacientes que têm dor de cabeça, pacientes que têm rigidez na nuca, paciente com febre, paciente confuso, paciente que não consegue, né, paciente tem uma intolerância, né, uma intolerância à luz, tá? Paciente que tem, paciente que está vomitando muito,
tá? Então, o que que acontece? Esses pacientes são pacientes, por exemplo, que a gente tem que ter um certo cuidado. Então, o que que acontece? Paciente com fonofobia, que ele tem uma certa dificuldade para ouvir certos ruídos, paciente com alteração de nível de consciência, paciente com náusea, vômito, tudo isso a gente tem que tomar um certo cuidado. Quando a gente faz a tomografia da meningite, a meninge, como ela é, por exemplo, toda a camada que reveste a região encefálica, é como se a gente observasse a imagem, por exemplo, com um pouquinho mais assim, né? Um pouquinho com dificuldade, porque existe uma certa inflamação nessa região da camada da meninge, aonde a gente vai ver aqui, né? É como se tivesse, por exemplo, faltando uma certa resolução na imagem, mas isso é classificado, tá? Justamente pela inflamação da meninge nessa região encefálica, tudo bem? Então, boa parte desse exame é feito, por exemplo, o diagnóstico através da tomografia computadorizada, onde você correlaciona os dados com a indicação do paciente, com os dados com a clínica do paciente, onde a imagem ela na região encefálica, principalmente para estudar a parte da meninge, a gente vai ver com uma certa dificuldade a imagem com os detalhes, a gente não consegue ver, né, bem detalhadas as estruturas anatômicas, justamente porque a meninge, a capa da região encefálica, ela está inflamada, tá? Mas o principal diagnóstico mesmo onde se fecha isso é a parte onde o médico ele consegue avaliar tudo isso de uma forma, né, através das indicações clínicas, tudo bem? Nós temos uma outra patologia que é o traumatismo craniano encefálico, né? Paciente com trauma, vocês observando. Uma vez é o trauma, tá? O paciente que possui o trauma, tudo bem. O pior é quando acontece uma lesão por trás desse trauma. Então nós temos aí pacientes com traumas, onde esses traumas, por exemplo, que é chamado de traumatismo craniano, tá? E pior ainda, quando esse traumatismo também ele é encefálico, ou seja, quando acaba lesionando a região do encéfalo. Então a maior preocupação desses traumas em si não é o osso quebrar, porque o osso ele regenera de uma forma muito fácil, ele calcifica novamente. O problema maior é a lesão encefálica que isso pode acontecer. Porque geralmente, quando você toma uma certa pancada numa região do corpo, a tendência é o quê? É surgir os edemas. Quando um paciente ele toma um trauma na região encefálica, o encéfalo do paciente ele também vai o quê? Ele também vai querer, tá, inchar. Só que quando ele incha, vai começar a causar o que? Aquilo que nós chamamos como pressão na região da calota craniana. Tá? Então, por isso que muitas vezes os médicos eles são submetidos a fazer craniotomia, retirar um pedaço da calota craniana para o encéfalo, né, para o encéfalo ocupar o espaço do seu edema, para depois ele o que? Ele retornar para o seu local de origem. Então, a maioria dos pacientes com traumatismo craniano encefálico são pacientes que podemos classificar como pacientes graves. Então, a gente precisa ter um certo cuidado e uma certa atenção para atender esse tipo de paciente. Tudo bem? Então, pessoal, eu finalizo aqui a nossa aula de hoje, tá? No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade, isso é claro, né? Um país ele só realmente evolui de forma, né? Ele só evolui principalmente depois de uma guerra, depois de uma crise, depois de momentos difíceis, assim como foi Japão, por exemplo, assim como foi a Alemanha, por exemplo. Então nós estamos passando um momento difícil, né? Principalmente no cenário que o país está vivendo hoje, que o mundo está vivendo hoje, mas tá? É nessa dificuldade que a gente vai encontrar muita oportunidade, né? Principalmente para a gente poder crescer, principalmente para que a gente possa evoluir, para nos tornarmos, né, pessoas melhores, profissionais melhores. Tá bom? Então eu desejo vocês aí bons estudos, que Deus abençoe todos vocês. Estarei junto com vocês no chat, tá, da matéria, no horário de aula, pronto para a gente poder discutir um assunto. Um abraço pessoal e até a próxima.